no papel do professor Belisário, né, que já teve ontem aqui na mesa, que ontem foi uma mesa constituída do professor Luiz Nogueira, que palestrou, né, o professor Jacó também deu sua palestra, a mesa que foi composta por Amida, comigo também, e o Mauro da CEMED. Então, a professora Mônica, que não está aqui também por motivo de doença, que faz parte da comissão, da equipe aqui, a professora Maria Lutimar, a Marinês também que está doente, não pôde comparecer, a Maria da Conceição, que é nossa colega, inclusive, que vai compor a mesa agora, a professora Rainha Maciel também, que está com problema de saúde, a Andréia, que está aqui, está ajudando aqui na inscrição, Marcela, a Luciane e a Thaís. Então, nós queremos agradecer primeiro essa comissão que organizou, que está aqui, né? E aí eu queria agradecer também aqui as pessoas que já chegaram hoje, que puderam chegar, que conseguiram chegar. As pessoas da CEMED, as pessoas da ADECAM, né? A professora Joelma, que também tem vindo, já veio ontem e está presente hoje. As pessoas, não sei se tem alguém da SEDUC, do Fórum de EJA, que esse encontro foi aberto, mas ele foi bastante direcionado para algumas instituições com o objetivo de a gente focar uma direção em pessoas, né, professores e educadores que estão trabalhando com essas modalidades de educação de jovens e adultos, educação popular e movimentos sociais. Então, por isso, está presente a ADECAM, que é uma associação de educadores, novo, que a professora Joelma está coordenando, né? O Fórum de EJA, que é o coordenador Nildo também, que não está aqui por problema, né, de doença, a mãe está hospitalizada, né? Pessoas da SEDUC, né, da CEMED, que estão trabalhando. A gente tem um trabalho já desde 2007 com o centro de EJA, que é da CEMED, tá? Então, por isso, a gente queria agradecer aqui a todos e a todas que conseguiram. E aos estudantes da universidade, da Faculdade de Educação, que vieram também aqui prestigiar nosso encontro. Federação Amazonense de Comunidades. Federação Amazonense de Comunidades, tá? De jovem. O ProJovem. Então, aí. Então, pessoal, então, para nos situar, esse encontro é um encontro temático, com o objetivo, um esforço, né, do NEP. Quem não conhece o NEP é o Núcleo de Estudos e Pesquisa da Faculdade de Educação, que tem 24 anos de trabalho com as comunidades, com o movimento social, articulando também as secretarias, que é uma das finalidades do núcleo. No seu regimento original está escrito, né, a finalidade dele contemplar essa articulação das secretarias, né, do movimento social e dos sindicatos de um modo geral. Então a gente já prestou assessoria esses 24 anos, já realizamos projetos de extensão, de pesquisa, né, e estamos continuando. Esse trabalho está situado dentro do projeto de assessoria pedagógica, que é um projeto que foi aprovado pelo MEC, SESU, que é um departamento, uma secretaria do MEC, foi um projeto grande. Então a gente está realizando vários encontros com vocês. A gente sabe que é difícil, né? Mas a gente está fazendo. É um esforço, né, tremendo, um esforço, mas esse é o nosso papel, esse é o nosso compromisso do núcleo, procurar articular e trazer vocês para dentro da universidade, e a gente também ia ao encontro dessas dificuldades. Então vocês foram convidados para partilhar durante esses 3 dias das dificuldades e também das coisas boas, das conquistas, dos avanços, dos esforços que o núcleo também tem feito. Então, por isso, eu queria nessa noite desejar boas-vindas a todos vocês, tá? E a gente vai aqui. O nosso assunto de hoje é a apresentação de produções
professora Maria da Conceição Monteiro Ferreira. A professora Merijane, aluno também, que atendeu agora, recente, né? Dia 20, né? Dia 20, está quentinha, né? Vai falar sobre a sua produção. A professora Ângela Maria Afonso. Tá, então, os temas das professoras da Conceição, né, que é aceleração da aprendizagem para jovens e adultos, um olhar para o projeto Tempo de Acelerar, em Manaus, isso aí ela vai falar, né, então só o título aqui para vocês também tem na pasta. E a professora Ângela, tema EJA nas escolas públicas municipais do meio rodoviário de Manaus. O tema da Meire, EJA em 2 escolas da rede estadual do município de Manaus. Tá? Então, só assim, sejam bem-vindas, né, Conceição, Meire e Ângela, na mesa. Como vai ser o nosso método hoje? As professoras vão ter 12 minutos cada uma para apresentar o seu trabalho, tá? E depois a gente vai abrir para aqui o público presente, que terá 3 minutos para conversar. A gente deu esse nome de conversa com vocês, tá? É uma conversa, nós vamos expor o trabalho e depois vai conversar com vocês, tá bem? Nessa conversa, cada pessoa que vai se dirigir à mesa tem 3 minutos, que é para a gente poder dividir o tempo e sair também cedo, objetivando a nossa conversa. Ok? Mais alguma coisa, Pedro? Acho que foi isso, né? Aí depois a roda de conversas, as experiências. Né? Tá. É o seguinte, outra coisa, olha, vocês, quem teve ontem, recebeu também hoje, né, aqui mesmo, dos meus professores, né? Ok, então, e aí no segundo momento nós vamos ter as experiências das entidades, tá? Também sobre esse tema, ok? É isso. Então eu queria agora passar aqui a palavra para a professora Conceição. Boa noite a todos e todas, né? Se bem que comigo a gente discorda, acho que todos mesmo já está bom, mas acho que fica bem mais legal se a gente falar todos e todas, contempla todo mundo lá de uma vez, não é isso? Bom, gente, eu faço parte do nosso núcleo de estudos e experiências e pesquisas em educação. Iniciei não faz muito tempo, nós estamos iniciando nosso trabalho agora. Mas assim, é um prazer muito grande a gente estar trabalhando nesse núcleo, porque é uma segunda família. Uma segunda família que nos proporciona muito mais do que momentos para resolução de problemas, né? Momentos para conhecimento, para crescimento. É um momento diverso. E aí, aqui está o nosso convite também para aquelas pessoas que quiserem, tiverem vontade, disposição, quiserem participar do MEC, tá? Estão convidadas, venham, vejam como é o nosso trabalho, que é um pouquinho árduo, exatamente porque não são todas as pessoas participando, mas a gente realmente precisa de pessoas mais cabeças, mais braços e pernas para nos ajudar nessa caminhada. Bom, como nós só temos no máximo 12 minutos, vou tentar ser o mais rápido possível na minha explanação, porque eu nem vou usar slides. Eu vou apenas ler alguns pontos que eu achei importantes serem colocados da minha dissertação, que não foi defendida, ou melhor, não foi apresentada publicamente até o momento, e aí eu achei assim, uma oportunidade muito boa esta de a gente poder expor um pouco dos resultados da nossa pesquisa. E só para completar um pouco a questão da metodologia, posta aqui pela Ângela, esse momento, depois das exposições, a Assembleia, né,
pode também contar um pouco das suas experiências. Quer dizer, na verdade, a gente não abre apenas para questões. Ninguém precisa ficar atrelado a questões. Tá? Mas pode contar também um pouco das suas experiências que você acha que tem a ver com o tema, que tem a ver com o que a gente, que cada um vai apresentar aqui. Até porque às vezes as pessoas gostam muito mais de falar um pouco da sua experiência do que mesmo ter ideia de perguntar, de lançar questões. Então está aberto ao público, tá bom? Então, no primeiro momento, o projeto, o título do nosso trabalho, Aceleração da Aprendizagem para Jovens e Adultos, o projeto Tempo de Acelerar em Manaus. O primeiro motivo foi a minha própria experiência em sala de aula. Eu era pedagoga na época da escola e trabalhava com alunos do projeto Tempo de Acelerar. Então a gente percebia tanto a partir dos comentários, dos depoimentos dos alunos e dos professores, algumas dificuldades, alguns entraves que o projeto trazia. E aí nos veio aquela curiosidade, aquela vontade de investigar, de saber se realmente aquilo que estava sendo posto no senso comum era de fato justificado, era de fato real. A gente poderia fazer uma análise e confirmar aquelas nossas suspeitas, de que o projeto tinha problemas e que ele não estava resolvendo o problema para o qual ele veio, para o qual ele foi implantado, que foi a diminuição da questão da distorção série, idade, e se ele estava adequado aos interesses das pessoas para quem ele estava sendo oferecido, tá? No caso, jovens e adultos. Então, esse despertar veio inicialmente a partir do momento que eu fiz a especialização em gestão, pedagogia do trabalho e gestão empresarial, de onde nós tivemos uma certa base teórica para poder fazer uma análise dessa realidade. Aí a importância da gente, logo quando sai da graduação, se você ainda não tem um norte, não sabe direito o que você quer, se quer entrar no mestrado, não faça uma especialização, principalmente naquela área que você realmente tem afinidade. Então foi isso que me fez despertar para a pesquisa. Então o objetivo da nossa pesquisa foi analisar o alcance do projeto Tempo de Acelerar, no que diz respeito à qualidade de ensino e à preparação para o trabalho na perspectiva dos alunos, e não na perspectiva que estava sendo imposta pelo próprio projeto, pelo documento do projeto, mas na perspectiva dos alunos. Qual era que tipo de qualidade era esta que o projeto estava oferecendo? E estava servindo para a vida deles? Então foram essas principais questões. Nós tivemos como sujeitos alunos egressos do projeto Tempo de Acelerar, até porque esse projeto durou entre 2001 e 2008, efetivamente, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio, e a nossa pesquisa foi direcionada aos alunos egressos do ensino médio. Por quê? Porque como era o período já final, a etapa final, nós achamos interessante fazer essa pesquisa até pela questão dos nossos objetivos, que tinha mais a ver com os que estavam no ensino médio do que com aqueles que estavam iniciando ali no fundamental. Quanto à correção de fluxo, o objetivo do projeto não foi possível fazer uma averiguação, porque os dados que nós conseguimos lá na SEDUC não foram suficientes, e na verdade nós conseguimos apenas os dados de matrícula inicial. Matrícula inicial, naquele momento estava um pouco desorganizado, eles não tinham esses dados impressos, estava no computador, e esse computador, se eu não me engano, estava com problema e não abria, então eu tive pouco acesso a esses dados. Pelo menos foi o que foi nos passado naquele momento. Passando adiante, então, para caracterizar o projeto Tempo de Acelerar, ele era oferecido para jovens e adultos a partir de 15 anos de idade. Eu já disse que durou de 2001 a 2008. Só que ele foi oferecido em todo o Amazonas, em determinados municípios aqui em Manaus,
que a nossa pesquisa foi direcionada para os jovens da Zona Leste e Zona Norte. Nós pegamos um quantitativo de 30 alunos, né, dessas duas zonas de Manaus, e alunos, de preferência, alunos trabalhadores, alunos que já estavam no mercado de trabalho. Então, foram alunos, como eram alunos de ensino médio, eles não poderiam ter menos de 15, ou melhor, menos de 18 anos de idade. Bom, o propósito do projeto Acelerar era correção de fluxo, né? Os alunos que estavam nessa faixa etária e fora da escola. Mas nós detectamos outros objetivos ao longo da pesquisa. Ainda dentro da caracterização do projeto, podemos dizer que cada etapa deveria ser concluída em um ano. Ou seja, resumir 4 anos de ensino fundamental em um ano e 3 anos de ensino médio em um ano. Em apenas um ano. Então, esses alunos, os professores, os alunos tinham que se adaptar a esta realidade. Outra característica fundamental dele, que no início havia apenas um professor por turma e um professor para administrar todas as disciplinas do currículo básico, né, nacional. Tá? Do currículo nacional. Um único para administrar todas. E aí vocês podem perceber o desespero de alguns professores diante dessa situação. Foi um dos resultados que nós obtivemos, né? Os professores ficavam um tanto atordoados devido à quantidade de disciplinas e por não ter preparação específica para aquilo. Então, o que eles faziam? Recorriam aos colegas, por exemplo, quem era de humanas, recorriam aos colegas de exatas para dar uma ajudinha. Ou, assim, por vontade própria, eles trocavam, uns iam para uma sala, outros iam para outra. Quem tinha mais segurança em língua portuguesa, trocavam de turmas. Então, dava um jeitinho, né, para resolver o problema. Depois de um tempo, se eu não me engano, entre 2004 e 2005, é que foram distribuídos mais professores por turmas, né, e por disciplinas. Então, chamaram 4 professores. E cada professor desde tinha uma área específica para a qual ele tinha que trabalhar. Por exemplo, matemática tinha que trabalhar com física, biologia com química, português com língua estrangeira, e geografia com história. Bom, mas saindo dessa questão da caracterização, não houve inicialmente, digo mesmo, na segunda participação dos técnicos em educação para a construção desse projeto. Este projeto foi um pacote, na verdade, pronto, né, vindo da Fundação Roberto Marinho, e foi entregue lá. E poucas modificações puderam ser feitas neste projeto, no projeto inicial. Então, daí a gente já pode perceber que foi algo que não tinha muito a ver com a nossa realidade na zona. E, aliás, isto foi sentido, melhor dizendo, pelos alunos. Eles mesmos apontaram isso como um dos resultados, como um dos aspectos da falta de qualidade desse projeto, porque ele não tinha muita relação com a nossa realidade, inclusive no linguajar, na própria linguagem. Vocês sabem que aquelas fitas, né, da Fundação Roberto Marinho, aquelas que são utilizadas no Telecurso 2000, são construídas fora daqui. Vamos dizer que a gente vai falar para uns 3 minutos, tá? Então, são construídos fora daqui da nossa realidade, né? E vem com características próprias da região onde ela foi construída. Então, os alunos sentiam dificuldade em entender. Esse foi um dos aspectos apontados por eles, né, como negativo. Nós pensávamos que esse projeto teria surgido na gerência de educação dos jovens adultos, mas não foi. Na verdade, no dia que eu fui fazer essa pesquisa, eles disseram, não tem nada a ver conosco, não foi aqui que surgiu, ele veio de outro lugar, mas passou por aqui. Só que nós não podemos mexer muito, então passou direto, né? Foi para outro setor. Então, ficaram nas gerências de ensino fundamental e ensino médio responsáveis por cada um dos níveis, né? Cada uma das etapas de ensino. As aulas eram ministradas em fitas VHS, né,
eles tinham denominações, que inclusive é um dos aspectos interessantes do projeto. Eu inclusive copiei, né, na sala de aula, porque eu creio que aquilo que é bom, a gente faz, a gente repete, a gente usa, né? Mas aquilo que não é bom, a gente tira, a gente discute, a gente redefine. Então, um desses aspectos era a divisão dos grupos na sala de aulas, em grupos de organização ou coordenação, grupos de socialização, grupos de síntese e grupos de avaliação. Então, os alunos, ao longo do ano, se revezavam nesses grupos. Cada um deles tinha um objetivo, uma função. E era interessante, porque eles aprendiam a ter responsabilidade por determinadas atividades dentro da sala de aula. Deixa eu ver. Bom, o contexto em que se deu o projeto de acelerar. Esse projeto, ele foi criado num período em que se pregava a gestão da qualidade total nas escolas de forma muito forte. Tanto é que foi mais ou menos nesse período também que surgiu a construção daqueles painéis, os painéis escolares que estão até hoje. Tem um período que se faz uma comemoração para a construção, né, para a apresentação do painel. Então, ele surgiu num período de gestão voltada, que é o período que nós estamos ainda, voltada para os resultados. Então, era embasado em estatísticas, né, que estavam sendo implantadas nas escolas. O projeto fez um conjunto de medidas pontuais. Na verdade, ele fez parte de um conjunto de medidas pontuais. Ele veio para disseminar ou para fazer parte desse projeto de qualidade total na educação, mais atrelado àquele aspecto do Estado liberal que prega o Estado mínimo. Ora, se tem só um professor em sala de aula para cuidar de várias disciplinas, vocês imaginem a economia que não haverá para o Estado, né? No entanto, a qualidade ficou muito prejudicada. E isso nós percebemos na própria posição dos estudantes, na própria fala deles, e eu não trouxe a fala, mas trouxe o resultado daquilo que eles falaram. Então, alguns estudantes apontaram, como eu já disse, a linguagem dos livros desapropriada para a região. O que eles viam como contraponto, que fazia a diferença na sala de aula, eram aqueles professores que se preocupavam, que pesquisaram, que mesmo não entendendo, não conhecendo o conteúdo na íntegra, iam em busca. Então, na verdade, o projeto ele teve que contar muito com o esforço, até sobre-humano, de alguns professores e de alguns alunos. Os alunos que tinham já o ensino fundamental, eles tiveram mais facilidade de acompanhar o ensino médio. Porém, aqueles que fizeram o projeto de acelerar tanto no fundamental como no médio, tiveram dificuldade. E 2 desses alunos falaram até com certa tristeza do projeto. Por quê? Porque eles não puderam, eles tinham dificuldade de entrar, inclusive, em cursinhos, para acompanhar as aulas dos cursinhos. Uma delas até disse, poxa, é até complicado, porque nós não temos oportunidade de entrar novamente no ensino médio para concluir, para fazê-lo novamente, porque o sistema bloqueia. Já disse que nós já temos ensino médio. E aí eu não posso pagar um cursinho, porque minhas condições não me dão esse dinheiro, nem posso pagar uma escola particular para ter esse conhecimento. Então, esta aluna, mais outro rapaz, se sentiram muito prejudicados em relação ao projeto, né? Mas, por outro lado, alguns alunos que fizeram, como eu disse, o fundamental, disseram que foi uma base boa, inclusive conseguiram ingressar na universidade. Uma das alunas era aluna da Faculdade de Pedagogia, uma das alunas entrevistadas. Ela aqui da UFAM. Então, o projeto ele tinha os seus pontos positivos, mas, no geral, nós vimos que ele pecou muito. Até no que diz respeito a não ter um período, um momento de avaliação. O projeto foi concluído, né, e a comunidade não foi chamada para avaliar. Não foi chamada para dizer, para mostrar a sua experiência, para dizer
as suas angústias, né? Porque eu creio que um projeto, uma política pública, ao ser posta para a sociedade, ela tem que ser passar pelo crivo desta sociedade. Ela tem que passar por uma avaliação desta sociedade. Até para que a gente possa elaborar outras políticas, né? Para que se possam elaborar outras políticas que venham beneficiar esta sociedade. Este público que necessita dela. Bom, meu tempo, como já extinguiu, né? Já acabou. Eu só vou mostrar uma última consideração. Eu vou ler aqui um trecho do Cristiano Mesaros, que ele diz o seguinte: poucos negariam hoje que os processos educacionais e os processos sociais mais abrangentes de reprodução estão intimamente ligados. Consequentemente, uma reformulação significativa da educação é inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade devem cumprir as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança. Mas, sem um acordo sobre esse simples fato, os caminhos dividem-se nitidamente. Pois, caso não se valorize um determinado modo de reprodução da sociedade como necessário quadro de intercâmbio social, serão admitidos em nome da reforma apenas alguns ajustes menores em todos os âmbitos, incluindo o da educação. E nós podemos considerar que o projeto acelerado foi um ajuste que não ajudou muito, mas que poderia ter ajudado se a sociedade, se pelo menos os técnicos da SEDUC tivessem, né, tido a oportunidade de questionar, de modificar profundamente pela raiz. E a sociedade, de uma forma geral, de ter feito a sua avaliação a respeito. Tá? Obrigada pela atenção. Estamos aí. Ao contrário, desculpa, também. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar participando e também uma oportunidade, né, para agradecer aqui a professora Maria Jó pela oportunidade de estar participando, uma vez que sou inscrita nas apresentações e acabei de defender o mestrado. Então, é assim, gratificante para mim estar compartilhando com alguns colegas, inclusive da CENED, da CENED, que estão aqui presentes. Então, vamos lá. Meu nome é Maria Janela Agostinho, como a professora já falou. A minha orientadora foi a doutora Maria Almeida Marcos. O tema do projeto foi Educação de Jovens e Adultos, Evasão e Repetência em duas escolas estaduais no município de Manaus, no período de 2008 a 2011. É importante falar um pouco da questão do próprio título. O projeto ele passou por algumas mudanças. Eu entrei com mestrado na minha pesquisa 3 para trabalhar com os professores, uma pesquisa de campo, né? Para trabalhar com os professores e os alunos. No percurso houve algumas mudanças. Então, o projeto ele vem passando por algumas transformações até chegar a trabalhar a questão da evasão da repetência. A delimitação está entre o sujeito e a educação de jovens e adultos em duas escolas estaduais, são localizadas na Zona Leste de Manaus, com o objeto de estudo evasão e repetência escolar nessas duas escolas. Nós temos como justificativa para a realização da pesquisa a própria processo de reprodução e abandono que foi identificado no período de 2004 até 2007, uma pesquisa também bibliográfica e documental realizada durante um curso que eu participei de especialização no IFAM, que é a especialização em educação de jovens adultos. Então, lá nós tivemos uma orientação para fazer um trabalho, né? E eu estava na CENED nessa época, trabalhando lá no Centro-Sul, e fiz uma pesquisa e me deparei com algo difícil. Porque apesar de a gente ter muita boca, ter parte de todo o contexto, muitas vezes quando você se retorna a um olhar mais triste, você identifica, às vezes você se assusta. Você está envolvido num contexto e às vezes você não consegue
E, por fim, pensar em inclusão escolar e social como um direito de todas as pessoas. Então, juntou toda essa demanda de questionamentos. Por que, apesar de ter tantas escolas, tantas vagas, né, para os alunos, e no turno noturno se percebe cada vez mais escolas fechando portas, alunos ao final do ano não tendo sucesso escolar, estando na escola e outros negativos. O objetivo geral é conhecer os processos de evasão e repetência dos outros adultos na escola estadual do ensino, procurando identificar as perspectivas de inclusão escolar dos alunos que se matricularam nas escolas daquele período. Esse objetivo geral se desdobrou em 3 objetivos específicos que se transformaram posteriormente nos 3 capítulos. Então, nós temos o primeiro, que era contextualizar historicamente a educação dos jovens e adultos como um direito público, subjetivo e uma perspectiva de inclusão escolar. Começamos a perceber já as próprias leis que já existem em relação da inclusão. E se pensava assim, que ainda se evidencia muito a inclusão como uma interpretação que é só oferecer as vagas, né? Mas a inclusão está para além disso aí, é dar as condições necessárias. Também se procurou, no segundo capítulo, verificar os processos de evasão e repetência escolar como problemas permanentes da educação. E aí nós fizemos algumas leituras para ressaltar que essa é uma pesquisa de natureza qualitativa, né, e também uma pesquisa bibliográfica e documental. O terceiro capítulo foi analisar o desempenho escolar dos alunos que estavam matriculados na educação de jovens e adultos nas 2 escolas estaduais localizadas na Floresta de Manaus. E aqui o objetivo já aconteceu. E aqui nós trouxemos um pouco do resultado. Eu sei que nós teremos 10 minutos, assim, então eu acredito que o que é mais importante para a gente nesse momento é verificar como a pesquisa aconteceu, o que foi possível colher da pesquisa. O resultado é com base no desempenho acadêmico das 2 escolas, né? Os alunos que se matricularam nas 2 escolas no período de 2008 a 2011. Tá? Vamos verificar aqui. Nós colocamos o nome da primeira escola de escola A, para não expor a escola. Então, no período de 2009 a 2011, nós verificamos o primeiro segmento, que foi a primeira semana. Aí nós trabalhamos com a segunda e terceira etapa. Essa segunda e terceira, como se fosse o primeiro ano, o segundo, depois o terceiro e o 4º ano. Segundo, e terceiro, e 4º e 5º. Nós verificamos que no período de 2009, a repetência foi de 17,39%, em 2010, 38,7%, em 2011, 5,88%. Aí eu gostaria que vocês, visualizando bem essa informação, tá? Então, assim, a ideia, chega bem, eu vou falando aqui e vocês vão perceber. Qual é a ideia inicial? Era identificar os processos de evasão e repetência, procurando também observar as perspectivas de inclusão. Logo, se pensa que quando o aluno ingressa na escola, o ideal é o quê? Que eles possam ter sucesso, não é? Mesmo sabendo de todas as problemáticas que nós temos na escola, a educação, ela é para fazer a inclusão com qualidade. E quando se buscou a questão das perspectivas, porque aqui embaixo perspectivas as perspectivas de inclusão escolar. Aí eu gostaria de convidar para vocês verificarem do ponto de vista, não é só quantitativo, é uma perspectiva, é algo subjetivo, razão pela qual a pesquisa é qualitativa. A perspectiva eu ia encontrar de maneira mais concreta como? Em contato com os próprios professores, com os alunos, né? Então, o que nós verificamos aqui? Vamos pensar junto comigo, considerando que nós teríamos que ter sucesso, nós verificamos aqui em 2009, quanto foi? Aí 2010, repetência. E 2011, 5,8. A evasão já foi em 2009, 43, em 2010, 27, 41 e 2011, 39. Tudo isso aqui no primeiro e quinto ano, seria segundo e terceiro ano e o 4º e 5º ano. Quando nós pegamos esses valores para somar aqui, ó, 17, 43, olha quanto já vai dar, mais de 50%. Nós quisermos pensar a questão da perspectiva de inclusão, é lógico que mais de 50% do aluno não teve sucesso, por alguma razão. Da mesma maneira,
Verifica-se que em 2011 nós tivemos uma retenção da referência que ó, bem pouco, assim, quanto a 2008. Né? Mas mesmo assim, juntando, somando, que a gente vai verificar no total, a gente percebe ainda um alto índice de exclusão escolar, tem que estar dessa maneira. Nós verificamos aqui também o primeiro segmento da segunda e terceira etapa. Nós vemos que essa escola ofereceu, a escola A ainda, ela ofereceu somente 2008. Mas nós verificamos que nós temos 32,30% de revertência e 18% de evasão. E então, nas perspectivas de inclusão, se considerando a mesma ideia de que vamos ter traz e realmente conseguir sair com sucesso, ela fica um pouco comprometida. Ainda na escola A, o segundo segmento, a etapa 1, corresponde ao sexto ano. A escola ofereceu 2008, 2009, 2010 e 2011, essa modalidade. Verificamos que repertente em 2008, 20.5, 2009, 14 e 2010 foi gritante, 64,99. Esse fator aqui, ele chama mais a atenção da gente, porque assim, quando se pensa a questão do abandono, né, ou da propriedade, que são as nomenclaturas, se busca várias explicações. Né? Todas que eu li, inclusive daqui da própria UFAM, através do trabalho de mestrado, doutorado, ele já mostra a pesquisa. Outro também dos Estados Unidos, Marshall, eles realizaram uma pesquisa que eles chamam de dissidência escolar. Eles também mostraram a preocupação com o abandono e a evasão escolar e se assemelham às razões também igual aqui. A questão do trabalho, da gravidez precoce, os esposos que não concordam com o estudo, a questão da violência. Então, são situações de necessidade de trabalhar, briga na escola, pouco relacionamento com os fatores do professor. Então, todas essas coisas também foram mostradas lá. Só que quando a gente pensa numa situação dessa aqui, ó, é uma coisa que há um convite para pensar como são as metodologias que estão sendo desenvolvidas atualmente na sala de educação dos jovens adultos. Porque quando o aluno sai da escola, é uma preocupação, mas quando ele fica conosco do início ao fim, e ainda acontece uma retenção tão grande, dessa de 64%, é preocupante, é preciso se rever. Né? Então, assim, convidando novamente para a gente fazer uma avaliação entre os resultados, né, de 2008, aqui, de referência em 2008, de evasão, se percebe novamente que mais de 50% dos alunos ficaram fora do contexto escolar, embora tenha ficado até o final, mas ele não obteve o sucesso esperado. E aqui a gente vai observando, olha, que 2008 teve 30% de evasão, 2009 foi 31%, e aqui, ó, significativamente manteve. Então, assim, mostra-se mais uma vez a importância e a necessidade de continuar esse trabalho de pesquisa de maneira que haja contato efetivo com o professor, com o aluno, com a comunidade da escola. Porque se há uma melhora aqui, o que aconteceu? Alguma coisa muito interessante, diferenciada, foi ver para aqueles alunos se sentissem mais motivados. A escola A, no ensino médio, etapa única, nós tivemos aqui também esse resultado. A gente não vai se entender muito, né? Gostaria só que vocês visualizassem muito rapidamente, né? Nós temos aqui, ó, 2008, reduziu um pouco a questão da exclusão. 2009 também, 2010, aumenta aqui na repetência, mas também já diminui na evasão. Também na escola B, o segmento que a execução ofereceu hoje, nós tivemos aqui os menores. E aí, o que a gente pode estar enfatizando com relação ao resultado da escola B? A escola A é uma escola que se situa num bairro que pode dizer que é um bairro privilegiado, com algumas a comunidade de nível médio na escolaridade, os pais que trabalham em indústria, a escola apresenta características físicas e didáticas pedagógicas bem estruturadas. A escola B, ela não tem toda essa qualidade, é um pré-doutorado, com poucas condições de aprendizagem do ponto de vista estrutural. Lógico que as pessoas fazem a diferença. Tá? Então a gente percebeu que houve uma melhoria bastante significativa. E aí nós deixamos aqui
e para refletir, porque no casamento da pesquisa, nós vamos verificar na própria Constituição que coloca a educação, né, como um direito de todas as pessoas, é um dever do Estado, para desenvolver juntamente com a família. Então, lá também na Constituição de 1988, passa a ser direito subjetivo. Então, esse tipo de consciência é que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos, porque as políticas públicas elas só acontecem quando há essa politização, e passa pela conscientização. E falando aqui sobre a questão da educação inclusiva, eu trouxe esse pequeno pensamento aqui, que é tirado desde marcos legais da educação especial de 2010. Diz que a educação inclusiva constitui o paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias da exclusão do fora da escola. Então, vale dizer que ainda não toda a maturidade, você sabe que a nossa formação ela é sempre, ela está todo o tempo, ela é contínua. Então, o mestrado, na minha opinião, ele começa quando ele termina, né? Porque a partir do momento que você passou por todo o contexto de aprendizagem e agora com a sua cabeça mais tranquila, porque trabalhar e estudar, né, já é complexo. Para alguém público como eu, que sou público de educação de jovens adultos, quando fiz a minha graduação com 33 anos, então é uma bênção chegar até aqui e reconhecer que eu vou agora que a gente vai começar a fazer. Porque agora com a cabeça mais tranquila, você vai retomar o seu documento, você vê sua pesquisa, você vai refletir sobre ele, vai procurar agir e contribuir, né? Então eu espero que eu possa estar contribuindo a começar daqui, né? Com humildade, conversando com vocês, compartilhando a experiência e aprendendo cada vez mais, né? Então, muito obrigada pela atenção e eu espero que possa ser aqui do público para falar de pé. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer ao convite, viu, Ana? Estou aqui muito feliz em poder compartilhar a pesquisa que foi realizada pelo programa de pós-graduação da minha querida FACED, a nossa Faculdade de Educação, que tanto contribui com o nosso fazer, né? Através da construção do conhecimento, onde todos nós buscamos para compreender a delimitação do nosso trabalho. Ele se deu em duas escolas rodoviárias, uma na PR-174 e na outra na M010. Então foram duas escolas de comunidades diferentes, com contextos diferentes, com realidades diferentes, mas na área rodoviária de Manaus. Tá? Então a gente traz o que nos levou a realizar essa pesquisa é o nosso olhar, né, de EJA, porque desde que a gente entrou na Secretaria Municipal de Educação na rede, trabalhando em escola, eu comecei com a educação de jovens e adultos, no turno noturno, em escola, na Vila da Felicidade, que era quase uma escola rodoviária, né? É uma escola na zona urbana, mas que tinha características de rodoviária também. Lá na Vila da Felicidade, ali no Porto da Balsa da Ceasa, não sei se alguns de vocês conhecem. Mas, enfim, aí a gente trouxe o objetivo geral, analisar as políticas e ações do Poder Municipal para a educação de jovens e adultos, né, em articulação com as diretrizes nacionais. Então, a gente trouxe a questão da análise da organização, como essa modalidade se constitui no município de Manaus, depois a gente fez um recorte para a área rodoviária, a análise do projeto político-pedagógico, as práticas pedagógicas e ações educativas comunitárias. A gente também perseguiu os objetivos específicos na questão de verificar as ações do Poder Municipal na organização. Como que Manaus, pós-LDB 1996, garantiu, assegurou essa modalidade de ensino para os nossos jovens e adultos.
né? Então, a gente também trabalhou uma proposta curricular e os temas transversais, a questão de identificar a proposta curricular e os temas transversais destinados à EJA no meio rodoviário. E a análise do projeto político-pedagógico, né, as práticas pedagógicas, pode passar. E aí a gente traz com o nosso procedimento metodológico, a gente traz o método dialético, não poderia ser diferente, já que a gente busca, né, compreender essa realidade. A nossa abordagem foi uma abordagem qualitativa, análise documental com a técnica da entrevista sempre estruturada. Né? A gente decidiu trilhar por esse caminho, né, para que a gente possa ter melhores parâmetros para a nossa análise. Então, a gente trouxe a delimitação do nosso trabalho, ele se constituiu entre o ano de 2008 e 2010, né? Como que Manaus está organizado, não só o município todo, tá? Então, como é que ele se configura? A Secretaria Municipal de Educação, né, o sistema de ensino, ele trabalha com o primeiro segmento de EJA, segundo segmento, o PROMEAC, que é um programa, creio que vocês conhecem, que é um programa municipal de educação destinado a idosos. Nós temos o ProJovem, né, que nós temos até as nossas queridas colegas que trabalham no ProJovem. E aí o ProJovem desde 2005, né, que foi implantado na rede, e aí a gente traz o quantitativo de escolas e o número de alunos atendidos pelo sistema de ensino. Tá? Então a gente traz aí é a realidade da área rodoviária de Manaus. A gente traz o quantitativo de alunos que foram matriculados, né, na primeira fase A, na primeira fase B, segunda fase, que é aquela equivalência, né? Todo mundo sabe que nós trabalhamos com a equivalência. Primeiro e segundo ano, né? Segunda série, equivale à primeira fase B, depois da segunda fase B, que hoje se constitui no terceiro, quarto e quinto ano, né? A gente colocou nesse sentido, porque como nós trabalhamos com os documentos oficiais da CEMET, e aí a gente não podia fugir dessa nomenclatura, tá? Mas, porque ainda nos anos de 2008, 2009, 2010, ainda está nos documentos oficiais a questão da seriação. Então, a gente trouxe, assim, no primeiro capítulo, a gente trabalhou a questão da fundamentação teórica, fazendo o diálogo com as diretrizes nacionais. No segundo capítulo, também a gente trouxe a política do município, como o município está organizado, como já apresentamos aqui para vocês. Voltas lá, querido. E o terceiro capítulo, que é o foco mesmo da nossa pesquisa, porque é lá que está o campo, que a gente foi buscar no campo. Então, nós temos duas escolas, escola A e escola B. A primeira escola, ela é fronteira com a área urbana, né? A gente é uma escola que ficou no quilômetro 4, então, como Manaus, todos vocês sabem que Manaus está avançando, está numa área fronteiriça com a área rodoviária. E a segunda escola, na escola da N010, né, que faz limites com o município do Rio Preto da Erva e Taquatiara. Então, assim, nós, ao verificarmos o projeto político-pedagógico, a gente observou que a CEMED, a Secretaria Municipal, através das suas instâncias de gerência distritais, ela passou um manual de orientações para que os sujeitos das escolas, eles fossem orientados na condução da construção desse processo. E aí a gente verificou que esse
projeto político-pedagógico, ele foi sim construído nessas duas escolas, né, e que tiveram situações, em alguns momentos, situações divergentes do manual de orientação, mas que teve o seu percurso de começo, meio e fim, né? 2 minutos? Tá. Então a gente traz aí como as práticas pedagógicas, que nós temos a nossa proposta política, a nossa proposta curricular de educação de jovens e adultos para o primeiro segmento da área rodoviária é a mesma que é usada na área urbana. Então a gente identificou também aí uma lacuna, né, que essa proposta pedagógica ela não vem atender à necessidade do aluno do meio rodoviário de Manaus. Tá? Pode passar, não vou colocar as falas, vai lá para as considerações, por favor. Então, assim, nas nossas considerações, a gente percebeu que a oferta, o sistema de ensino, ele realmente ofertou, e ele oferta a educação de jovens e adultos. Entretanto, essa oferta, ela é diminuta, ela não condiz com a realidade, com a necessidade de inserção de muitos alunos, jovens e adultos que estão fora da escola. Tá? Então, assim, e o acesso ele também fica comprometido, porque as garantias, né, para que essa materialização desse acesso aconteça, elas também não são dirigidas pelo poder público de forma que apareceu isso muito claramente na nossa pesquisa. Tá? Então, assim, eu quero finalizar aqui, a gente teria outras situações para colocar, mas também já estourou o tempo, né, Ana? E aí a gente está aqui à disposição para responder aos questionamentos de vocês. Muito obrigada. Nós vamos passar então agora para a exposição das entidades. Então, quem vai expor, nós temos a ADECAM, a professora Joelma, a CEMED, quem é? A Samira? Essa, Samira? Se não for a Samira, então veio outra pessoa, Samira. O Fórum de Eixo, que seria o Milton, mas ele não está. Tem outra pessoa? Não, né? Pode fazer uma Você, fala. Ana Joelma, que faz parte do fórum, faz também a fala logo junto com a ADECAM. Informa ou passa a experiência do fórum também. A federação, como Djalma está aqui, a gente também está dando assim um tempo para o Djalma se apresentar e dizer como é que ele trabalha, ele é também de uma federação, que de certa forma está envolvido com a comunidade. Né? E o ProJovem é a Magna, né? Acho que é a Magna, né? Então vamos lá. Então, primeiro, a ADECAM, professora Joelma, pode fazer a sua exposição. A gente também vai dar um tempo assim, bem objetivo, acho que 5 minutos ou 3 minutos, né? Para a gente dar de 3 minutos, tá bom? 5 minutos. 5? No máximo 5, então. Vai ter a roda de conversa, sim. A roda de conversa vai ser a parte quando todos se apresentarem. A gente combinou agora, tá? Aí quando terminar a exposição de cada entidade, a gente vai fazer a roda de conversa. Tem que conversar, vocês vão articular aqui um diálogo com a mesa, com as exposições. Certo? Então tá, começando, Joel. No máximo 5 minutos, tá, Joel? Vai chamando os demais já. Joelma, então tá, vamos aqui então fazendo outra mesa, né? Então vamos lá, vem, Joel.
Por favor, dia obrigado aqui e depois você volta de novo, né? Aí vai ser uma mesa bem grandona. Vamos lá. Então vem, Joelma, a Semete. Semete. Samira e Marta. Djalma. Deitadão aqui. Ana. Samira. Samira. Pro jovem. A Rainha também fazer. A gente Nós vamos ter esse objetivo, que está aumentando a bola mesmo. Aí eu vou diminuir para frente. A Deus vai. Deixa eu colocar aqui na experiência da CEMED, então. Quem vai apresentar, a primeira é aprender e empreender, né? Tá? O Rodrigo Cunha que vai apresentar. E a segunda experiência é da Escola Municipal São Benedito. Quem vai apresentar é a Maria do Socorro, né? E o Christian Melo, ok? Então vamos lá. A Decana está presente na mesa. Federação. Pro Jovem. A FEMED. Então vamos lá. Ok? O microfone para. Tá muito bonito esse palco aí, cheio de gente. Só sabe de palco esse palco. Tem cadeira? Tem mais cadeira? Mas não, Belisário. Deixa eu pegar as cadeiras para aqui do Rio. Vamos lá. Pegar as cadeiras para aqui do Rio aqui. Principalmente agora. Joelma. Até pode correr, mano. Te vira nos 30. Boa noite a todos e todas. Como nós não temos muito tempo, nós vamos ser breves. Aí nós nos perguntamos o que significa a DECAM no contexto educacional hoje, em relação aos movimentos sociais. Então nós temos esse quadro aí. A DECAM, a Associação de Educadores Populares do Amazonas, é uma entidade que atua com base na educação popular dentro do terceiro setor, que é um setor que tem crescido por conta dos avanços, das mobilizações sociais, em prol de uma educação realmente que seja uma educação crítica, uma educação que faça realmente provocar o pensar. Então a DECAM tem uma história fundada dentro do MEB. O que é o MEB? MEB é Movimento de Educação de Base. Um movimento que iniciou com Paulo Freire, que iniciou na década de 50, tem toda uma história. Então ela veio a partir daí se fundamentar no processo de organização dos educadores, que quando o MEB deixou de existir a Zenita, a Euda, que tem levado feita a educação popular no estado do Amazonas. De que forma nós pautamos essa educação popular? Como nós já vimos, com base em dois princípios, na conscientização e na organização. Ou seja, critizar o nosso próprio envolvimento no contexto educacional, dentro da sociedade, uma educação que não seja uma educação imposta, mas uma educação dialogada. Isso que nós estamos vendo desde ontem, aquilo que o professor Luiz Nogueira fez, jogou para penar e depois trouxe de volta o pensar. Então, desta forma, nós atuamos em duas frentes, dentro da educação popular, com relação ao poder popular. A DECAM tem mais coisas para nós apresentar, mas em 5 minutos não dá. Então, nós vamos encerrar aqui, então você já conhece. Nós vamos passar depois com informações para o MEC, tá bom? Vai ter debate.
possível na minha apresentação, mas de qualquer forma vai ser até um convite preparado para 10 a 15 minutos e como reduzir para 5, vai facilitar e vamos tentar ser mais breve possível. Bem, a ideia do projeto, na realidade, é mais um pouco que já foi colocado aqui. Partir um pouco daquela inquietação da questão da evasão escolar no ensino noturno e também analisando o motivo dessa evasão que diz respeito em alguns aspectos também a questões econômicas voltadas para as questões de trabalho. Né? Também temos aqui um vazamento, a própria lei diz também com finalidade, né? O preparo do princípio da cidadania e da qualificação da multa no mercado de trabalho. A ideia, então, na verdade, é de empreender não no sentido de que a gente vai formar alunos para nossa empresa, né? Mas no sentido um pouco mais humilde e acredito mais prático. Em parte também até dos próprios profissionais que estavam aqui nesse projeto que veio ser desenvolvido na DDZ desde 2011. Então, partimos de parcerias com instituições, ONGs, instituições públicas e privadas, por meio das quais a gente acabou desenvolvendo alguns cursos, palestras e oficinas voltadas para a questão do empreendedorismo, as palestras voltadas para atendimento ao público, palestras motivacionais, cursos voltados para reciclagem de material, artesanato, que eram feitos em parceria com o Espaço Ecanto, e assim também com oficinas, cursos de informática básica, cursos de informática avançada, sendo que durante esses 3 anos nós conseguimos atingir a certificação de 300 a fantasia, né? Muito orgulho de educador popular. Eu quero dizer aqui que todos nós somos educadores, de alguma forma. E quero dizer também que todo mundo tem uma experiência, todo mundo já vivenciou uma experiência. E quero dizer também que a Federação Amazonense de Comunidades, a sua programação, a elaboração da sua agenda, tem hoje as escolas do município e do estado como seus parceiros. Atualmente nós estamos conseguindo mobilizar e realizar eleições comunitárias dentro das escolas do município. Isso com a parceria do gestor, com a parceria, às vezes, de professores, pelas suas possibilidades, com a parceria dos trabalhadores da educação e de alguns alunos que se mobilizam junto com as suas associações comunitárias para realizar este importante evento de cidadania. Certa vez eu ouvi de um grande gestor financeiro que disse assim: o poder público chega caro, demora a chegar e às vezes nem chega. As comunidades sempre elaboraram as suas agendas, sempre deu seu jeito. O Estado elaborou a sua agenda, que já aconteceu alguma coisa nas comunidades. Uma experiência professora igual à sua, igreja, professora, né? Nós temos uma igual da professora Maria do Socorro, com a escola Unício Guimarães do Mutirão Amazônico Verde. Lá, desde da pessoa dos serviços gerais, as suas cozinheiras, os professores estão envolvidos em muitos projetos que lá são desenvolvidos, né, extra-curricular. Essa escola já ganhou o prêmio internacional, inclusive de resíduo sólido, né? Olha só, uma escola que está trabalhando resíduo sólido e foi para a Tunísia, né? Foi para a Tunísia ser representado. Quer dizer, assim, a professora Ana Feijó nos dá, chamando para a mesa, né? Aliás, essa mesa anterior chamou para a mesa as experiências que são exitosas, porque a gente tem que dividir, socializar da forma sempre traduzida, sempre dentro do contexto da educação popular. A gente aprendeu, eu tenho uma experiência na minha vida de ator e bailarino, que diz assim: teatro a gente faz até no teatro. Educação popular a gente pode se fazer dentro da escola, com a incorporação dos conteúdos para que a gente possa, juntamente com professores, educadores e associações comunitárias, poder interpretar o mundo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu vou só sair um pouquinho do protocolo para até a troca de experiência, que oportunidade mais
motivados a continuar essa nossa. Falar de Projovem é uma coisa maravilhosa. O programa, inclusive, a nossa equipe está aqui. Ultimar, jovens, cadê o pessoal do Projovem? Os educadores. Nós até usamos a nomenclatura educadores, porque os professores do Projovem vão além de ensinar. Então, o Projovem, ele é mais uma ferramenta para trabalhar com esses jovens de 18 a 29 anos que, por algum motivo, não conseguiram, né, na sua idade normal, na sua idade, na sua faixa etária, continuar seus estudos, porque a educação ainda é a base, né? A Ultimar sempre dá um exemplo de uma árvore que tem na sua raiz a educação infantil e no seu tronco o ensino fundamental e depois nas suas folhas e flores o ensino superior e o ensino médio, e assim a gente vai. Porque eu acredito, nós aqui acreditamos, que é através do estudo que a gente consegue uma mudança na nossa vida. Então, o Projovem é isso. Ele é essa oportunidade para esses jovens. Ele oferta o ensino fundamental, a qualificação, porque esse jovem parou um pouco no tempo, ele precisava desse estímulo. Então, ele tem o ensino fundamental, a qualificação e ainda a participação cidadã. Ele consegue, com isso, os professores, os educadores que ministram as aulas, eles conseguem fazer essa mudança nesse jovem. Então, ele se sente com estímulo para de novo ingressar na sociedade, porque ele estava parado. Muitas das vezes, ele não tinha oportunidade de deixar o filho, no Projovem ele tem, as alunas que frequentam e têm seus filhos, elas têm a sala de acolhimento. Então, é assim, é um programa magnífico que oferece essa educação para esses jovens que, por algum motivo, pararam um pouco no tempo e que tem atores envolventes demais, é apaixonante, não é professores e alunos do Projovem que aqui estão. Tá? Então é isso, é para fazer essa diferença. Muito obrigada. Seguinte, como o Nico não se encontra, né, eu vou passar a palavra para a Joel. Aqui sabem que existe esse fórum de educação de jovens e adultos, levante a mão. Quantos? Então nós percebemos que poucos sabem, e é um espaço político onde nós estamos discutindo a política da educação de jovens e adultos. Ele é um fórum que ele tem representação nacional, tem um conselho nacional em que as políticas são deliberadas justamente para chegar até a sala de aula do professor e também ao aluno. Na última Confideia foi aprovado o Marco de Belém, que é um documento que todo militante, porque quem atuou hoje na EJA, nós podemos dizer que é militante, porque muitas das vezes ele está ali precisando de mais recursos, de mais apoio para continuar na EJA. Então todo militante tem que conhecer o Marco de Belém. É só entrar no fórum, no portal, escrever no Google, Fórum EJA, vai aparecer todos os documentos que vocês vão estar se apropriando para sentir essa paixão por gente, como disse a professora. Trabalhar na EJA realmente é quem gosta, quem tem paixão. Então aqui fica o nosso incentivo que vocês possam estar conhecendo este fórum. Agora, dia 10, 11, 12 e 13, Natal, vai estar acontecendo o 13º INEJA, ou seja, o 13º Encontro de Educação de Jovens e Adultos, onde as políticas são deliberadas para este segmento, para esta modalidade de ensino. E aí é só realmente estar sugando deste fórum, desse espaço. Bom, obrigada, professor. Eu sugiro agora, projeto, metodologia, qualificação do professor, e que a gente pode apontar nesse sentido, a partir de que essa pesquisa na realidade da escola. A terceira questão da professora Câmara, na verdade, que parece que fez uma análise muito mais teórica do projeto político, mas também uma avaliação quantitativa do documental, quantitativa do documental, que foi gravado. E aí a minha pergunta é assim: a senhora verificou a estrutura documental daquilo que foi colocado como proposta de ensino e viu que ao incluir um nó nessa área rodoviária, de que, como a senhora colocou, não atendia determinadas demandas, não aplicava aquele público que
deveria, né, da forma como deveria, e essa fez uma análise muito mais focal para ver essa avaliação dentro do projeto político pedagógico. A minha pergunta seria: o projeto político pedagógico é um instrumento possível de resolver essas lacunas fechadas com essa estrutura pronta? Se a gente pensar ainda, a gente pode resolver muito dessa lacuna dentro da escola a partir do plano político. Ele é capaz de ver até onde ele é capaz de preencher essas lacunas desses problemas que são na apresentação. Estou propondo assim, né? A gente vai logo fazer e aí depois a gente passa. Aí uma sugestão, Ana, a Lidinha ali vai ficar passando, aí quem quiser, anota e faz o segundo bloco, vai pro segundo bloco. Ok? Pode falar com Para ela. não ficar, vai trazer o nome da fica vai pegando e eu vou anotando aqui. Mas aí eu estou orientando. Então pense que as pessoas que se inscreveram vão fazer. E olha, assim, tudo bem, pode ter questionamento, mas é uma conversa, tá, gente? É conversar com a mesa, com as pessoas, principalmente com os professores. Tá? Então vai a última. Ela vai fazer. Me dê aqui, ó. Primeiro fazer a nota e a mesa anota, tá? Para começar a conversar de novo. Nas 3 apresentações, foi perceptível aí o grande gargalo da educação de jovens e adultos, que é a evasão. Um dos grandes gargalos é a evasão, né? Então, assim, a pesquisa, as 3, elas perpassaram por 3 dimensões, no meu olhar, né? Que foi aluno, escola, na perspectiva mais de metodologias, né? E as políticas públicas, que são norteadas pelas diretrizes nacionais, né? Então, nesse sentido, como nós poderíamos pensar as limitações que foram encontradas e que ainda são encontradas no nosso dia a dia em problemas, qual a relação que a gente pode fazer com o contexto político econômico atual? Ou não tem relação? Qual a relação que nós podemos identificar dessas limitações, desses problemas, com essa política, com o contexto político econômico atual? Porque na maioria das vezes, quando se pensa em educação de jovens e adultos, e quando se pensa em evasão, a gente associa de imediato às metodologias, né? Geralmente a gente associa as metodologias ou, quando não, procurando um culpado, né? Será que são os críticos? Será que são os professores? Será que é a escola? Ou será que é o aluno, né? Geralmente ocorre isso, né? Obrigada. Beleza. Vamos deixar tudo aqui do bloco falar. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero também quebrar o protocolo e parabenizar 100% das pessoas que estão nesse auditório. Esse é o verdadeiro momento de exercício da democracia. Eu vou, então. O Rodrigo. Eu vou, Ana, também, viu? A Ruth. Deixa eu ver se tem papel aqui. Vou pegar, companheiro. Você já pega. Já. O Rodrigo, não. Primeiro. Cadê o Rodrigo Semete. A última. Vamos fazer. Tem mais? Tem mais alguém logo para se inscrever? Denizane, eu também me inscrevo, tá, gente? Porque senão depois passa e eu não me inscrevo. Ninguém está aqui se inscrevendo, eu já estou me inscrevendo aqui. Tá. Joelma. Tá, então já tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que o que enriquece mesmo o debate é esse momento eclético, né? E também aproveitar para parabenizar todos os professores, sem desmerecer os professores do ensino superior, mas todos os professores educadores e educadoras, independentemente de como se queira denominar, né, de que estão hoje no ensino fundamental e médio. Não é? Nós temos as nossas fantasias,
nós temos as nossas alegrias, nós temos, vamos dizer assim, uma vontade imensa, né, de resolver os problemas, mas nós não somos salvadores do mundo, né? E uma das coisas que eu coloco aqui como provocação mesmo, qual é o maior desafio que nós temos hoje, seja na educação básica, seja no ensino superior? É o exercício da autonomia. Nós estamos inseridos em um processo, os professores colocavam ontem muito bem, o professor Jacó e o professor Luiz Nogueira, né, de que nós estamos em um processo em que a educação não é valorizada e não nos enganemos, não, mas problemas de falta de autonomia só tem lá nas escolas. Lá nas escolas em que os gestores não são eleitos. Na universidade, há um processo de eleição democrática, então realmente a democracia existe no fato de direito. Isso é uma farsa, né? Isso não acontece. Mas claro, a situação nas escolas, passei por lá e sei, né, que nós temos uma grande dificuldade de vencer a barreira da questão do exercício da autonomia e levar essa autonomia para os nossos alunos. E só para fechar, considerando que nós muitas vezes temos que trabalhar manhã, tarde e noite, não temos tempo de pesquisar. Portanto, fechar dando parabéns muito especial a todos os educadores e educadoras da educação básica. Vocês são verdadeiros heróis. Não aquele pessoal do Big Brother Brasil e da Fazenda, né? Aquele pessoal que faz o seu herói aí, né? Obrigado. É muito difícil ver aquela vida lá. Aquela vida é muito difícil. Pode ser? Podemos. Vamos lá. Por quê? Professor, para falar de ele, gente, 5 minutos. Quem é apaixonado pelo ele, que nem nós somos, é complicado. Boa noite. Olha só, nós somos da Escola São Benedito, que fica situada no bairro Cidade de Deus, né? Na zona norte de Manaus. E nós vamos apresentar aqui a escola sobre a Escola Leitura, a Escola Leitura que é implantada pela CEMED. Esse aí é uma imagem dos alunos, né? Participando do concurso Escola Leitura, que é um concurso promovido pela CEMED para alunos do primeiro segmento do Oeste. Olha só, nós fazemos essa proposta do Oeste com a preparação dos alunos, né, com conversas, apresentando gêneros pessoais que eles têm que elaborar para a confecção de um livro. Procurando motivar sempre que eles participem, porque alguns ficam receosos, né, de fazer o texto achando que vai ter muito erro, né? Então a gente procura motivar esses alunos para que façam esses textos. Na realização, a gente pega muito, né, a parte de estimular esses alunos a serem produtores, né, de textos mesmo, da sua própria história, pegando a criação com a originalidade, né, primando assim a originalidade de textos que não sejam, nunca tinham sido produzidos. Por isso que a nossa escola, há 2 anos, vem levando esse título do projeto Escola Leitura. Agora a professora vai falar. Boa noite. Na verdade, para esse projeto da êxito da nossa escola, depende muito da questão da organização e da equipe que funciona na escola. Então, lá no São Benedito, que é a nossa escola, nós temos uma equipe, assim, talvez não chegue a ser ótima, mas muito boa. Por quê? A equipe é unida no sentido de que, desde a gestora até a moça da secretaria, as merendeiras, as meninas de casa de limpeza, elas estão inteiradas nesse projeto. Então, isso é um dos motivos principais para que esse projeto tenha êxito. Outra coisa é em relação ao professor-aluno, gente. Lá nós, aliás, fazemos parte da família do aluno. Além de nós sermos professores deles, na verdade, nós adquirimos mais conhecimento com eles do que eles adquirirem conhecimento com a gente. Então, essa relação de nós sabermos a vida deles, né? Eles saberem um pouco da nossa vida, há uma interação. Então, isso faz com que eles se sintam motivados para ir para a escola. Outra coisa também é que nós realizamos culminâncias na nossa escola. Trabalhamos aniversariantes dimensionalmente. Então, nós fazemos a festa e todas as datas comemorativas
comemorativa. Isso faz com que eles se sintam motivados a ir para a escola. E outra coisa também, tem gente lá que, diante dos relatos dele, nunca participaram, nunca tiveram uma festa de aniversário, nunca participaram dos concursos que nós fazemos lá. Quando tem concursos, assim, brincadeiras da comemorativa, nós, professores, participamos, merendamos quando eles estão merendando, nós vamos lá sentando junto com eles, estão merendando. Então, essa atividade faz com que ele fique próximo e tenha vontade de ir para a escola. Esses são os motivos pelo qual esse projeto tenha êxito na nossa escola. Tá bom? Era isso que nós queríamos falar. Obrigada. É para deixar ele amortizado, para que ele não possa ensinar de uma maneira qualitativa e também política, porque nós já sabemos, em especial no campo da educação de jovens e adultos, que a educação não é neutra. Como que surgiu a educação no nosso país? Então, nessa conversa, a gente pode refletir como esse sujeito surgiu, como ele foi se configurando, como as políticas públicas foram chegando para que melhorasse este ensino. Então, nós temos a oportunidade ímpar, esperamos ter outros momentos aqui, tanto pelo NEP quanto pelo Alfam, e nós já temos uma proposta, viu, Ana? Nós vamos encaminhar, reitora Belizar, com relação a um projeto de formação a nível de especialização na educação de jovens e adultos. Porque nós precisamos dessa especialização em um contexto da educação popular. Bom? Ok, Joel, obrigado. Passe para o Djalma. Eu quero considerar a fala de abertura da professora João, quando ela fala que é difícil chegar aqui na universidade. É difícil chegar na universidade não na sua forma geográfica, mas social. A Joana elaborando a questão da educação ser prioridade. Bernardo Toro, ele diz que a educação não é pública, porque a classe média alta estuda na privada até o segundo grau, depois vem para cá e disputar. Eu próprio vencer aqui dentro os alunos de uma escola universitária que tem esse foco e disseram assim para mim: eu vou estar aqui. Eu disse: certo, eu vou estar aqui. A escola que você estuda prioriza a educação. E é isso. Assim, o que eu quero considerar, eu falo da professora Josiane, quando ela diz que o aluno tem que ter consciência de ser políticas públicas. Verdade, professor. E o professor educador tem que estar esse espírito de construir esse público e traduzir o que significa política pública. O Estado não tem política pública. Quem tem política pública é o povo que vai construir junto com o Estado. Nós, hoje, temos o reconhecimento de alguns professores dessas instituições, professores pesquisadores que militam, não se distanciaram do movimento social, porque eles vieram de lá, e tem professor como o Jovem, que aqui está, professora Irã Mistral, para citar que são tão poucos, eles demoram muito. O que nós queremos com o Estado do movimento social, com o mundo do pesquisador, do sociólogo, que aqui já esteve ao longo de seus anos e que reconhece nesse movimento o Estado do movimento social e as suas lideranças como os seus legisladores. O movimento social não prescinde do Estado, e não pode substituir o Estado. O que o Estado do movimento social quer, e como está demonstrado na apresentação da Joel, construir o poder popular. Só se constrói o poder popular no conjunto da comunidade. A comunidade tem que reconhecer a escola, uma referência importantíssima e de fundamental importância para organizar e reorganizar a cidadania daquele local. Muito obrigado. Então a gente vai agora fazer aqui a rodada das professoras. Então, o que foi preciso ver
verificou-se que os documentos analisados foi o regimento da República, regimento das duas escolas, aliás, uma escola tinha um regimento pelo da República, projeto político pedagógico também. Então, não foi possível verificar, através do projeto político pedagógico, alguma ação concreta, porque não havia nele nenhuma especificação, não havia acompanhado o plano de ação que mostrasse. Lógico, do ponto de vista teórico, filosófico, tinha missão, visão, mostrando a questão da pedagogia crítica dos conteúdos. Em linhas gerais, as escolas trabalham com a pedagogia progressista, libertária. E do que eu posso ver pelas leituras que eu fiz, a gente entende que tudo passa pela questão das políticas públicas, realmente. A Conferência Internacional de Educação para Todos, Conselho de Higiene, em 1990, ela já traz essa perspectiva de que não é possível promover a inclusão se o próprio aluno ele não tem a satisfação da necessidade básica de aprendizagem. E aí vale a pena ressaltar que essa satisfação não perpassa somente pela questão da relação de ensinar e aprender no contexto educacional dentro de uma sala de aula. Perpassa também pelas questões sociais. Se esse aluno ele não tem uma boa alimentação, se ele não tem um trabalho, se ele não tem um lazer, isso gera uma baixa estima para a pessoa. Vem para a escola e muitas vezes não é complementada a perspectiva que o aluno tem em relação a essa escola. Um outro ponto que eu gostaria de deixar como contribuição, eu penso que passa pelo nosso senso crítico. Nossos livros didáticos, todos os nossos discursos falam da necessidade da formação crítica, do cidadão crítico. Mas quem é esse cidadão? Então, precisava eu ter falado também que a epistemologia que orientou o meu estudo foi o materialismo histórico dialético. Então, Karl Marx já trazia uma reflexão sobre isso, e ele coloca que o ponto que a gente tem que partir na escola para refletir sobre as nossas ações é entender que a nossa escola, a nossa educação, ela é proveniente de um processo histórico, faz parte de uma totalidade, ou seja, ela não é isolada, ela se relaciona com todos os outros contextos da sociedade e ela perpassa também pelo ambiente de contradição. Então, quem criou a educação formal tinha um objetivo, A gente foi ver lá em Pilet, são dois autores que escreveram sobre a educação geral, e ele vem mostrando já a ação dos jesuítas, mostrando que a educação ela nunca foi neutra, ela sempre trouxe alguma intencionalidade, e até hoje isso não mudou, não mudou a intencionalidade da educação. Então, eu acredito que o primeiro passo para nós educadores é sair um pouco dessa questão só da formação crítica da pessoa, mas uma formação que se envolva em compreender o contexto que faz parte daquela realidade escolar. É partir da sala de aula, conhecendo o seu próprio aluno, e aí a gente pensa, não, e aí como fica o governo? Se nós tivermos a consciência de conseguirmos sensibilizar o aluno para a questão desse curso subjetivo, envolver na superação dos limites que o Paulo Freire colocar, nós precisamos superar as situações limites, que são aquelas que a sociedade nos impõe como se fossem nossas, mas elas foram criadas. Eu acredito que quando nós conseguimos trabalhar isso com o aluno, nós estaremos dando o primeiro passo para a superação das desigualdades. Não vai ser fácil, como eu falei anteriormente, a educação é criada historicamente, dando explicações que não são verdadeiras muitas vezes, a gente sabe disso, porque vivemos uma sociedade de classe, e a sociedade de classe, ela traz interesses em se manter. Então, nosso papel enquanto educador, principalmente na educação dos jovens adultos, onde já encontra pessoas que são parte da família, são trabalhadores, que têm perspectiva em relação à escola, em relação à sua vida. Então, pessoal, de forma muito ainda incipiente, como eu falei anteriormente, a gente faz muitas leituras, a gente tem a prática como pedagoga, já tenho 14 anos na CELU, tenho 19 na CENESP, professora, mas estou só como pedagoga atualmente. Então, aquela inquietação inicial, ela agora se direciona para um outro ambiente. De que maneira eu vou poder contribuir para que a gente possa despertar no aluno essa sensibilização de que ele é capaz. Que os problemas eles estão aí e nós não vamos conseguir isso, como dizia Paulo Freire, de forma individualizada. Nós temos que sensibilizar, mobilizar
e acreditar que eu consigo fazer a diferença. Essa é a minha expectativa coisa. Eu vou tentar fazer uma junção aí do questionamento que o Rodrigo fez acerca do PPP, né? E o que a Ruth colocou, enfatizando as 3 dimensões que perpassam pela evasão escolar: a dimensão do aluno, a dimensão da escola e enquanto políticas públicas. Então, eu vou tentar, se eu não conseguir, me perdoe. Mas, enfim, quando a gente começa, quando a gente faz parte de uma secretaria de educação, atuando como professora, como formadora, como pedagoga, a gente tem uma visão muito estreita ainda do que seja uma dimensão maior de políticas públicas. Aí, quando a gente volta para a academia, quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa, esse olhar de alguma forma se amplia e você chega à seguinte conclusão: política pública. Onde ela está? Para quem ela está? Então, a educação dos jovens e adultos, como o Miguel Arroio coloca, ela ainda é muito pouco discutida, né? É muito pouco compreendida, muito pouco é ótimo, né? Pouco compreendida ainda nos espaços, né? E a gente precisa estudar cada vez mais para compreender, para poder contribuir efetivamente nesses espaços. Então, assim, quanto à questão de que a gente colocou, que eu achei que ela foi muito feliz, porque quando a gente está de um outro lugar, olhando enquanto pesquisadora, e às vezes a gente se confunde enfim, é muito complicado. Mas aí, quando ela coloca a dimensão aluna, a dimensão escola, e a gente, na nossa pesquisa, a gente trabalhou com esses sujeitos, porque nós nos reportamos na nossa entrevista ser estruturada aos diretores de escola, aos professores, ao assessor pedagógico que está no distrito, que acompanha aquelas escolas, o professor da sala de aula, o aluno, e nós chegamos ao comunitário, né, através da associação de moradores. Então, a gente chegou também a esses sujeitos e a gente percebe a visão que cada um tem, né, inclusive acerca do projeto político-pedagógico, que a gente acredita sim que o projeto político-pedagógico ele tem uma ação política dentro da escola, né, seja ele construído seguindo todas o que a gente espera, né, porque ele é um instrumento para conclamar esses sujeitos, para discutir, refletir, e isso tudo perpassa pela compreensão, pela visão de mundo que cada um tem das políticas públicas aí postas, né? Então, assim, para finalizar, eu penso que esse momento a gente tem que discutir, né, essa questão da educação de jovens e adultos num âmbito muito mais amplo, né? E eu penso que esse fórum, esse diálogo, essa conversa aqui, ela faz com que a gente veja a visão que cada um tem, como a gente está compreendendo, seja nos espaços dos sistemas públicos, seja nos movimentos sociais, mas que a gente está tentando, né, compreender para a gente intervir de forma mais efetiva. Estou propondo. Aqui está o microfone para a plateia. Só um pouquinho. É que a Rainê também está na mesa, que não foi colocado aqui o nome da cidade. Qual é? Iepan. Tá. Por que ela vai dizer o que é Iepan, Rainê?
Então, Raí, eu vou passar mais 5 minutos para você, tá? Só tem o microfone, tá longe? Vamos ficar aqui. A educação popular hoje está funcionando. Obrigado. Quem sabe faz ao vivo. Assessores é para isso. Meu nome é Raí, nós somos um instituto de educadores populares de Nós trabalhamos nas comunidades, muito diferente da CEMEG, que trabalha na escola, diferente do Projovem, que trabalha na escola, não. Nós trabalhamos nas comunidades mesmo, nas bases, Zona Leste, Zona Norte. Temos 120 educadores que fazem esse trabalho com a gente. Nós somos voltados à educação popular para a questão do poder popular, né? Trabalhando nas políticas públicas, trabalhando na questão da habitação, trabalhamos a educação popular bem em si, bem na sua essência, né? E acho que o restante a gente vai acompanhando aqui com os colegas. Na conversa, né? Ok? Então tá. Meire e Conceição, né? Essa pesquisa para a gente se localizar, gente, né? Importante se localizar em relação ao problema que nós estamos vivendo, né? Que o problema não é fácil, é muito grave. Na verdade, o Brasil está vivendo uma gravidade, né? Até riscos. E a educação é uma desses pontos que a gente precisa resolver. Mas que eu coloquei aqui, nós temos muito o que fazer. Palavra junta, quer fazer. Uma palavra usada muito pelo Paulo Freire, né? E aí é um desafio para nós, né? E aí eu queria, assim, depois a gente conversar sobre isso, sobre esse quer fazer na educação de jovens e adultos, né? A questão das políticas públicas, na verdade, o que é mesmo, o que é políticas públicas, o que é até falado, muito falado. E a educação de jovem e adulto ficou muito badalada ultimamente, né? E aí, o que seria esse que fazer? O que seria essa educação de jovens e adultos? Mas, de primeira também, eu queria convidar as 3 professoras para fazer parte do nosso discussão, né? Aqui, principalmente do MEC, que discute essa situação, essa questão da educação popular. Eu penso que aqui o momento é oportuno para a gente ter essa conversa mesmo, porque, gente, é conversando que se entende, né? Diz o dizer popular. E aí eu penso que aquilo que ainda está faltando, né? Desse entendimento de educação de jovens e adultos, da educação popular, pode ser, né? A educação de jovens e adultos pode ser a educação popular. Tá? Então,